Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um hands-on sobre como a gente faz para configurar um cluster RabbitMQ dentro de um cluster Swarm, tá? Então, basicamente a gente usa o RabbitMQ para fazer comunicação entre os serviços, né? Só que muitas das vezes esse serviço ele não tem uma alta disponibilidade, né? Porque a gente às vezes aumenta as instâncias dos nossos serviços, né? E esquece que se o broker de mensagem estiver fora, obviamente esses serviços eles não vão se comunicar, né, entre si. Então, o broker de mensagem também ele precisa ter uma alta disponibilidade, né? Então, uma das formas de a gente fazer isso é ter um cluster, né, é, redundante do RabbitMQ, né, para que a gente consiga trabalhar de forma transparente entre as aplicações, né, onde as aplicações que vão estar consumindo esse cara para elas vai ser apenas como se fosse uma única instância, né? Mas por debaixo dos panos a gente vai ter algumas outras instâncias do RabbitMQ para fazer essa divisão de trabalho aí e garantir também a redundância, né? Da, das nossas filas e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é, vou verificar como é que está aqui meu Docker para a gente ver, né? A gente tem uma instância aqui do Swarm ativa. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um node, né? Então, o único node que eu tenho aqui é o master, tá? Apenas para por questões mesmo de laboratório, certo? A gente poderia ter outros nodes aqui, certo? Então, o fato é que eu tenho o Swarm instalado aqui, rodando dentro do WSL aqui, ok? Então, se eu vim aqui e ver, por exemplo, as stacks que eu tenho, eu só tenho um stack até o momento, né? Que é o do Swarm Pitch. Eu instalei esse cara pra gente ter uma melhor visualização do serviço, né? E agora eu vou ver aqui qual é o host que qual o IP, no caso, em que essa minha única instância do Swarm está respondendo, tá? Então é hostname-i, esse primeiro carinha aqui, ok. Então se eu colocar aqui 8888, que é a porta que a gente definiu do Swarm Pitch, a gente vai abrir o Swarm Pitch e ver basicamente a mesma coisa que a gente viu lá no terminal, né? Que é a senha padrão é admin 123. A gente vai ver aqui nossas stacks. Nesse momento só tem a stack do próprio Swarm Pitch, né, que ele utiliza para rodar, então tem alguns serviços aqui dele mesmo, então isso aí não é padrão, né, mesmo do Swarm Pitch, ok? Agora para a gente efetivamente subir o nosso cluster RabbitMQ, né, eu tenho aqui algumas informações, basicamente que a gente vai precisar para criar uma imagem do RabbitMQ, certo? Por que a gente está criando uma imagem em cima da imagem padrão do RabbitMQ, ao invés de utilizar efetivamente esse único cara aqui? Porque o que acontece? A gente, para configurar o RabbitMQ em modo cluster, a gente vai precisar de algumas configurações adicionais, né? Nesse caso, essas configurações adicionais, elas dizem respeito apenas a, ao meu projeto em específico, certo? Então, por isso que eu preciso essa customização, certo? E também uma forma de eu criar, né, uma imagem que vai ter o mesmo shape ali, né? Mesma forma, para todos os containers que eu vá criar a partir dela, né? Então, se eu quero que todas as imagens que eu crie a partir, quer dizer, se eu quero que todos os containers que eu crie a partir dessa imagem tenha essas mesmas configurações, né? Eu, obviamente, preciso criar uma imagem, né? E definir isso, certo? Então, basicamente, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que é, esse container que vai ser criado a partir dessa imagem, ele vai, é, ele vai possuir aqui um username default e um password default, certo?
Agora, o mais importante mesmo é a questão das configurações. Ó. O primeiro passo é esse cara, Enabled Plugins aqui, que é esse carinha aqui. O que é que esse arquivo ele vai, o que é que esse arquivo ele vai definir? Ele vai definir exatamente quais são os plugins que eu quero habilitar por padrão em cada um dos meus containers, tá? RabbitMQ, certo? Então, isso já facilita para mim, porque quando eu for criar o container a partir de um Docker Compose, eu não vou precisar estar especificando qual plugin já vai existir naquele container, tá? Porque ele vai ser criado a partir da imagem, que por sua vez já tem todas essas definições, certo? Então, como você pode ver, a gente tem alguns plugins aqui padrão, que é a parte de gerenciamento do próprio RabbitMQ, alguns outros plugins padrões aqui, mas o mais importante é esse plugin aqui da descoberta, certo? Do Peer Discovery Console, né? A gente vai fazer a descoberta dos serviços a partir do console, né? Para que a gente vai precisar que esses RabbitMQs eles se comuniquem entre si, né? Porque já que a gente vai trabalhar em cluster, eles precisam fazer uma sincronização, né? Do que está acontecendo em cada um das instâncias desse cluster, né? Então eles vão precisar se registrar no Service Discovery, que nesse caso aqui a gente vai utilizar o console, certo? E eles vão precisar também pegar informações dos outros serviços RabbitMQ que já vão estar também registrados lá, certo? Então todo mundo precisa se comunicar lá dentro a partir do console, né? A gente vai logo mais ver como é que a gente vai subir esse console aí, tá? Que no caso é pré-requisito para subir o RabbitMQ. Então nesse caso aqui a gente vai habilitar o plugin, certo? Essa configuração aqui, ela vai permitir também habilitar algumas outras configurações dentro do RabbitMQ config. Sem esse plugin do Pair Discovery Console, a gente não tem como utilizar essa configuração aqui, né? Que é basicamente dizer que a forma de descoberta dos backends vai ser baseado em console, certo? Eu poderia utilizar aqui, né? Existe um alias para isso, né? Que eu poderia colocar aqui, por exemplo, só console, certo? Mas essa aqui também é válida. Eu resolvi deixar dessa forma aqui porque daí a gente já tem a noção que o plugin, né, é o mesmo nome do plugin, então o plugin vai lembrar que isso aqui é por conta do plugin, tá? Ok? E a partir de então a gente vai ter que ensinar ao RabbitMQ, né, aonde é que está o console no caso. Vai existir um serviço, né, dentro do nosso cluster de forma global, dentro de uma rede global, certo? Chamado console, né? Então a gente vai definir aqui esse host como console, poderia ser qualquer nome, tá? Mas por quê? Porque a gente colocou console aqui porque a gente vai ainda criar um serviço chamado console dentro do cluster, tá? Então esse serviço ele vai sempre responder na porta 8500 do tipo HTTP. Tem algumas informações aqui que são padrão, por exemplo. Beleza, Yuri. Na hora de registrar, qual o serviço, o nome do serviço que vai ser registrado lá? Vai ser RabbitMQ. Então eu vou ter 3 instâncias, né, um exemplo, 3 instâncias de um serviço chamado RabbitMQ, certo? Isso aqui é importantíssimo, esse nome aqui, porque senão o console vai entender que são serviços diferentes, se for nomes diferentes, né? Se eu subir uma instância com o service name de RabbitMQ e outra instância com o nome RabbitMQ2, né? Então isso eles não vão entender que é um único serviço, certo? Então interessante é que isso realmente seja para todos os nodes, tá? Todos os nodes precisam ser registrados dessa mesma forma aqui. Okay? Show de bola. Essa configuração básica, assim, bem simples, né? Nada de muito especial em relação a isso. E aí a gente vai ter, com essa imagem criada, a gente vai ter condições de criar um Docker Compose, né? Então, já vamos ver aqui se essa imagem já está devidamente criada. Eu vou rodar esse comandinho aqui. Né? Vou dar um Docker Build, passo na tag a minha Docker ID, né? Lá do Docker Hub. RabbitMQ, o nome da versão do RabbitMQ, certo? A minha label aqui vai ser essa, tá? Vai ser 3.0,
3.7.8 cluster management. Ponto. Ok? Ele vai gerar. Beleza, criou. Criou a imagem. Agora a gente vai analisar como é que está esse Docker Compose aqui. Esse Docker Compose, né, eu só consigo colocar essa imagem aqui uma vez que essa imagem está criada, né? Então, como você pode ver, eu tenho alguns serviços aqui, ó. Vou até minimizar para a gente conseguir identificar cada um deles. Todos os três são iguais, né? Não tem nenhuma diferença. Só vai mudar mesmo o nome do serviço, porque isso aqui não pode ser igual, certo? Então, realmente tem que ser... Porque que, na verdade, o Swarm ele vai criar um DNS para esse cara, certo? E aí a gente vai definir se esse DNS ele é global ou não é global, né? Vai depender da net que está configurada, certo? Então, a gente tem esse serviço aqui, ele vai ter um hostname. Essa definição de hostname, ela é, apesar de ela não ser obrigatória, é importante porque, por padrão, o Docker coloca o ID do container, né, no hostname do container, né? Então a gente pode precisar ter essa informação aqui também. Então é interessante a gente colocar sempre o hostname, baseado no nome do serviço, tá? Outra coisa importantíssima, quando a gente sobe o RabbitMQ em formato de cluster, a gente tem, por definição, né, que setar, né, esse cookie, né? O que é que esse cookie representa? Basicamente é como se fosse uma chave de acesso, né, para que uma instância do cluster do RabbitMQ se comunique com outra instância que também possui aquele mesmo cookie, certo? Então ele faz uma validação, né, uma espécie de autenticação, né, entre os nodes ali do Rabbit, para saber se eles têm efetivamente, né, o mesmo cookie aqui, tá, de segurança. Então, ó, se você analisar aqui os outros serviços, as três instâncias têm o mesmo, tá? Isso aqui é obrigatório setar, porque basicamente o que eu estou dizendo, cara, se eu quero que o RabbitMQ número 1 se comunique com o RabbitMQ número 2, os dois precisam ter a mesma chave, certo? Beleza. Network Prod. Por que essa Network Prod ela já está definida, tá? Então a gente consegue até visualizar aqui no Networks. Então se a gente vir aqui, a gente já tem uma Network Prod do tipo overlay, certo? Global, né? Então significa que todo o meu cluster swarm vai ter acesso a essa rede. Por que a gente precisa disso? Porque vai ter alguns outros serviços, né, que vão acessar esses DNS que foram definidos aqui no arquivo Docker Compose, né? Então, mais para frente a gente vai ter ali um proxy reverso que ele vai usar, né, esses nomes aqui para poder resolver dentro dos containers aqui, certo? E ele só vai conseguir ter acesso a esses containers, né, se ele também estiver na mesma rede, tá? Então como é que eu faço isso? Defino uma rede prod para ele, para essas minhas instâncias aqui, que por sua vez o proxy também vai ter acesso a essa mesma rede. E aí eu consigo fazer os redirecionamentos, tá? Então, todos os meus serviços eles vão ser instalados de forma global, certo? Então, se eu tiver... isso aqui já é mais em relação à instância mesmo do serviço dentro do Swarm, então, né, vai ser possível acessar esse serviço número 1 a partir de qualquer instância do, do, do meu cluster Swarm, tá? Se eu tiver vários workers ali do Swarm, em qualquer um deles eu consigo acessar esse cara. Isso é importantíssimo, por quê? Porque, como você pode ver, eu não consigo, eu não tenho nenhuma porta aqui externa, né? Eu não estou externalizando nenhuma porta aqui, né? Porque se esse cara estivesse externalizando alguma porta, essa porta seria global para o cluster, ok? Então, se eu acessar o cluster, o work número 1 com o IP 001, né, significa que
o cluster 002 também vai alocar aquela porta, né, que também vai resolver para o mesmo serviço. Então, é como se eu dissesse que, apesar daquele serviço estar sendo instalado em uma instância fisicamente, certo? Porque isso é o que vai acontecer, né? Não é que eu vou ter, por exemplo, ter 3 workers e ter esse cara instalado nas 3 instâncias. Não, não é isso. Na realidade, ele vai ser acessível nas 3 instâncias, porém, ele só vai ser instalado em um único lugar, que é o que precisa, né? Então, né, mas para que isso funcione, tem que ter compartilhamento de IP. Esse não é o caso aqui, por quê? Porque eu não quero exportar esses caras através de IP. Eu quero exportá-los através do DNS deles, que é esse DNS aqui, né? Então, para isso, a gente vai precisar de um proxy para ter um único entry point entre essas 3 instâncias, tá? A gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? É, uma coisa similar é a questão dos volumes aqui, né? Você percebe que cada um dos serviços tem volumes. Então, eu tenho aqui embaixo a definição dos volumes, ó. O volume do serviço número 1, do serviço número 2 e do serviço número 3, né? Por que isso? Porque é basicamente a mesma coisa, né? Quando eu crio uma fila lá dentro do RabbitMQ, ele não vai criar essa fila dentro dos 3 serviços, certo? Ele vai criar a fila dentro de um único cara, porém essa fila vai ser acessível, né, dentro a partir de qualquer um dos nodes, tá? Então por conta disso a gente faz isso, tá? É, nessa parte aqui de placement é mais por questão de configuração, né, de gerência do cluster swarm. Se a gente tivesse aqui várias instâncias, vários workers, e aí eu quisesse definir, por exemplo, onde é que esse serviço aqui vai ser instalado, né, eu poderia dizer assim que esse cara teria que ser obrigatoriamente instalado em um node cujo tivesse essa label aqui, tá? Nesse caso aqui, todas essas labels estão presentes no meu master, tá? Até porque eu só tenho uma instância, né? Então, isso aqui não vai entrar, não é o caso aqui, mas se eu quisesse ter uma maior granularidade de configuração e de como alocar, né, cada um dessas instâncias desse cara, eu conseguiria fazer isso, e aí entraria a magia do swarm mais ainda, né? Porque daí ficaria transparente pra gente, né, onde é que aquele cara está instalado, né? Todos eles disponíveis dentro do cluster swarm, certo? Então, basicamente é isso. Por que a gente não vai subir aqui agora? Porque se a gente tentar subir agora, da forma como está aqui, né, como a gente definiu aqui nas configurações, ó, ele vai tentar se registrar em algum serviço cujo tem esse nome aqui, tem esse DNS, né? E esse serviço ele não existe ainda. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é subir, né, o console, né? Então, a gente vem aqui no console e ver como é que tá as definições do console aqui, tá? No caso do console, a gente não precisou de nenhuma configuração adicional, tá? Então, nesse caso, a gente não criou nenhuma imagem para ele. Estou usando uma versão aqui 1.4.0 do console, tá? E aqui eu estou definindo duas coisas aqui, tá? Duas networks. A primeira network é a console local. Essa network ela vai estar disponível apenas dentro do console e ela vai servir para fazer algumas informações que a gente vai setar aqui, como por exemplo o join e o retry do e o retry desse join, né? Então a gente vai precisar fazer isso e tem que ser com o mesmo nome aqui do nome da rede local, certo? Isso é importante porque o console ele depende disso na hora de subir, né? Ele vai subir um agente do console, certo? E aí a gente vai ter que definir isso, certo? Essa rede prod é aquela mesma situação, né? Então, como os serviços eles vão estar globais, então essa rede prod aqui também precisa estar global para que o console tenha acesso a aqueles nomes, né? Aqueles nomes que vão subir, né, do RabbitMQ. E aqui eu estou definindo novamente aqui que eu estou usando, né? Na verdade, aqui eu não estou criando essa rede. Essa rede já foi criada anteriormente, certo? Aqui eu estou dizendo só que estou usando esse cara. Então, se eu vier aqui e der um docker
stack deploy. Aí eu passar a configuração aqui, né? Que é esse cara. Então, subir esse stack, ele vai criar. Perceba que ele criou apenas a network do console, né? Que é essa network aqui. E a prod ele não criou porque, né, já estava criada. Se eu voltar aqui nas minhas stacks, eu já vou ver a stack do Swarm, do console aqui, né? Só aguardando as informações. Eu consigo até acessar, porque como você percebe aqui também, eu já estou definindo uma porta, né? Para que eu consiga ver o painel do console, né? Então se eu vier aqui e colocar essa porta, que é a porta padrão do painel, eu já consigo ver o console aqui configurado, né? Por que a gente está vendo essa informação aqui do serviço, 3 serviços baixados, né? Porque, como eu estava fazendo alguns testes, ele já existe esse volume aqui. Então, o console ele registra essas informações e deixa guardado, né? Então, quando a aplicação subir, a gente não vai ver mais essas informações aqui, tá? Beleza. Com o console em pé, né, a gente tem a stack do console, que por sua vez tem um serviço chamado console. Está aqui o nomezinho dele, né, exportando essas 3 portas aqui. Com o console em pé, agora sim eu consigo subir o RabbitMQ, certo? Passando a configuração, vai ser Docker Compose, né? E o nome que eu vou dar para esse stack vai ser RabbitMQ. Ele vai criando os serviços, subindo direitinho. Vamos ver agora aqui nas minhas stacks, o que é que já tem diferente aqui. Beleza, ó, tô com o RabbitMQ aqui, um stack que eu dei o nome dela, com 3 serviços, uma network que é a prod, certo? Que ele está usando, e os 3 volumes do serviço que a gente definiu. Se a gente entrar nesse cara, a gente consegue ver aqui qual stack, qual network eles estão cadastrados. Nesse caso aqui, como eu disse, né, a prod. E aqui os 3 serviços. A gente pode ver aqui, ó, vou pegar qualquer um desses 3 aqui, vou pegar aqui o primeiro, só pra gente dar uma olhada no log, ver o que é que tá acontecendo lá. E, ó, tá subindo o RabbitMQ, né? Tá subindo o RabbitMQ. Ó, então ele já verificou, ó, eu tô no RabbitMQ número 1, ele já foi lá no RabbitMQ número 2, ó, e já verificou que esse cara tá up, certo? E aqui é exatamente a mesma coisa, né? Só que no RabbitMQ número 3, né? Então o Node número 1 já conhece o Node número 2 e o Node número 3. Se eu entrar em qualquer um desses dois aqui, vamos pegar aqui o número 3 aqui só pra gente ver se é isso mesmo que está acontecendo. Vamos voltar aqui. Vou pegar aqui o Node número 3. Vamos abrir aqui o log. Estou no Node número 3. E aqui ele tem que conhecer o Node número 1 e o Node número 2. Ó, já chamei aqui o número 2 e o Node número 1. Certo? Então, pelo menos visualmente aqui está tudo ok. Tá, show de bola. Aqui no console, vamos ver se esses caras já estão registrados. Vou dar um F5 aqui. Opa, aparentemente sim. Eu criei um serviço do tipo RabbitMQ. Esse nome aqui vem da onde? Esse nome aqui vem exatamente dessa configuração aqui, ó, que é o nome do serviço, certo? Então criei três instâncias desse cara. Então são basicamente esses caras aqui, ó, exportando sempre a porta 5672, certo? Porque isso é uma característica do container do RabbitMQ, certo? Beleza. Isso individualmente dentro do container, tá?
Mas, de forma externa, eu não estou exportando nenhuma porta. Se eu vir aqui novamente, ó, clicar aqui, RabbitMQ, vamos ver. A gente não está exportando nenhuma porta, né? Então, esses caras aqui, eles estão inacessíveis, né, de forma direta. Eu não consigo colocar aqui, por exemplo, o IP do meu host, do meu master, e colocar a porta do RabbitMQ aqui. Não consigo fazer isso. Até porque ele não iria saber qual dos três que deve responder para aquela solicitação, né? Então, por isso que não faz sentido a gente definir, exportar portas dessa forma. Então, é aí que entra na jogada o meu proxy, né? Nesse caso, eu vou estar utilizando o HAProxy, que ele vai fazer basicamente o seguinte, né? A gente tem aqui, como a gente tem algumas configurações, então é boa prática a gente criar uma imagem a partir disso, né? E aqui basicamente a mesma coisa, né? A gente está pegando a configuração local aqui, né? E setando diretamente lá dentro do container do HProxy, onde vai ter as definições do proxy em si, tá? Então, se a gente analisar essas definições, basicamente a gente tem aqui a porta do próprio, as estatísticas, né, do próprio estatísticas do HProxy, que ele vai analisar tudo isso pra gente, né? Então, a gente aqui, ó, a gente está criando duas configurações, basicamente, certo? Essas duas configurações, elas vão se dar quando eu bater na porta do meu cluster, onde esse cara está instalado, nessa porta aqui, que é a porta padrão, eu quero que o HProxy me redirecione para uma dessas três instâncias aqui, né, do RabbitMQ. Então, como você pode ver aqui, ó, o RabbitMQ número 1 nessa porta, 2 nessa porta e o 3 nessa porta, né? Cada um deles expõe de forma individual essa porta em específico. Esse aqui é o DNS, tá? Então, esse nome aqui, né, se por acaso esse nome tivesse errado, né, aí a gente não iria se comunicar, né? Então, esse cara aqui ele já tem que estar em pé. Como é que eu sei que ele está em pé? Pela definição aqui que a gente definiu. A gente definiu aqui que esse seria o DNS global desse serviço. Então, se ele é global, eu consigo acessar ele aqui via HAProxy, certo? E aqui eu posso dar qualquer nome aqui, né? Nesse aqui, por boa prática, a gente está colocando o mesmo nome, tá? Mas nesse primeiro poderia ser qualquer coisa aqui, sem problema nenhum, certo? Mas é importante, é isso. Perceba que vai mudar aqui só a porta, né? Então essa porta aqui é a porta que a gente vai trabalhar com HTTP, ou seja, vai ser o painel administrativo do RabbitMQ. E aqui onde vai estar aberta para receber as conexões TCP. Então, se eu tiver N serviços lá, Spring Boot, né, por exemplo, ele só vai precisar se logar nessa porta, que automaticamente vai estar se logando no cluster em si, ou seja, nesses três serviços aqui, tá? Então vamos ver isso aqui em prática. Vamos subir aqui agora. Docker stack deploy. Opa, deploy "-c" de configuração. Aí eu vou passar o Docker Compose. E eu vou chamar esse cara de HProxy, né? Que é o padrão que a gente tem usado aqui, que é o nome. Que é o mesmo nome do serviço. Show de bola. Então a gente consegue voltar aqui no Swarm, ver as stacks. Então estou aqui com HProxy em pé, certo? Bem simples. Por conta disso, agora sim, agora eu consigo vir aqui, ó, colocar esse cara e setar e ver qual é a porta dele. Se eu acessar a web, né, por essa porta aqui, não vai funcionar, né? Porque ele precisa, aqui uma conexão TCP não vai funcionar, certo? Mas se eu vier nessa porta aqui, que é efetivamente a interface web do RabbitMQ, ele vai funcionar perfeitamente. Então, beleza. Vocês lembram que na hora de criar a imagem do RabbitMQ, a gente definiu como admin, né? A senha. Então, admin. Entramos aqui. Ó. Ele sempre
Nesse caso aqui, ele caiu no cluster, né, na interface web do cluster número 2, do node número 2, né? Se eu der F5 aqui, no 3, ó, isso aqui já é o proxy funcionando, tá? Né? E eu não precisei fazer logout, né? Eu tô logado no mesmo, né? Não precisei fazer logout. Mas o mais importante para a gente ver se o nosso cluster funcionou é verificar os nodes, né? Então que a gente vê que esse cara está configurado corretamente, né? A gente tem aqui o cluster, né, com os nodes, né? Então a minha aplicação Spring ela só vai precisar se conectar, né, na porta que foi exposta, né, via proxy, certo? Para finalizar, a gente consegue visualizar aqui também um painel administrativo do próprio hproxy, né? Deixa eu ver qual era a porta aqui. Ó, a porta padrão do hproxy é a 1936. Então vem aqui 1936. Ó, show de bola. É que ele consegue ver os serviços, certo? E consegue ver também os status dos serviços, né? Então, as 3 instâncias do front-end e as 3 instâncias do back-end, né? Então é isso. Espero que tenham gostado, né, desse hands-on. É bem simples, mas porém bem funcional aí para a gente trazer mais segurança para as nossas aplicações de microserviços. Até a próxima.